as criaturas menos poderosas. Então, e viviam muitas vezes abraço com sofrimento, com guerras, enfim, era realmente uma pandemia criada pelos homens perversos da época. Mas Jesus encorajava para que levantassem os olhos, para que não ficassem fixos no terra a terra. E depois o Espírito Emmanuel nos traz, através da psicografia de Chico Xavier, o complemento desta leitura, desta análise que Jesus já fazia, já convidava o povo para levantar os olhos. Hoje, mais do que nunca, nós precisamos levantar também os nossos olhos, porque há muitas e muitas criaturas apavoradas pela turbulência em que passa o nosso planeta. Então, estão com os olhos fixos no terra a terra. Não levantam os olhos para o alto e saber que a vida é uma continuação, que nós aqui estamos de passagem. Mais cedo ou mais tarde, todos nós vamos deixar esse casulo físico, que ele veio do pó e no pó ele vai se transformar. Mas na realidade o espírito imortal, que ele veio de Deus, para as paragens espirituais ele tem que voltar, para continuar a vida. Então é preciso não somente levantarmos os olhos, mas a levantarmos também o nosso ânimo, a nossa fé, a nossa esperança, na certeza de que Deus está presente em todos os lugares, que Deus está vendo tudo, porque Ele está presente em todos os momentos da nossa vida. Deus está aonde nós estivermos. E muitas vezes em lugares que as pessoas imaginam que Deus não habita, nesses lugares de pântanos, nesses lugares infernais, aonde que espíritos zombeteiros formam cidades para ali comandarem as destruições, as perseguições para os demais. Mas nesses lugares também existe o amor de Deus. Porque Deus ama a todos indistintamente. Deus ama os mais perversos até os mais elevados. É lógico que o seu tratamento, a sua ternura, não é igual para o perverso como para o homem bom. Mas mesmo esses perversos são filhos de Deus e Deus os ama também. Porque sabe com toda segurança que no decorrer dos tempos, dos séculos ou dos milênios, quando cansados de sofrer, vão buscar o remédio no bem e no amor. Vão despertar para a realidade. Então, Deus é amor e Ele está presente em todos os lugares. E Ele ouve sempre a nossa voz, aonde quer que estejamos, aonde quer que nós façamos uma prece, que conversamos com Deus, Ele nos ouve, sempre. Então, muitas vezes, criaturas dizem, eu não rezo mais,
porque não adianta. Eu cansei de rezar, mas parece que Deus não me ouve. Parece que Deus virou as costas para mim, que Deus me esqueceu. Não, Deus não esquece de nenhum dos seus filhos, não vira as costas para ninguém e atende a todos com o carinho, com o amor que lhe é peculiar. Jamais ele deixa de atender alguém. É que muitas vezes nós esquecemos do Pai, nós viramos as costas. E no momento então do apuro, a gente bate a porta com agilidade e quer que ela se abra no mesmo momento. Mas não é assim. Como diz a leitura, né? Nós temos que levantar os olhos e olhar as terras que já estão brancas no ponto da colheita. Mas em que vamos parar, analisar um pouquinho. Até o presente momento, o que nós semeamos para colher. E como nos diz a doutrina espírita, a semeadura é livre, a colheita é compulsória. Temos que colher o que semear. Ninguém consegue semear espinho e colher flores. Então, colhemos aquilo que semeamos. E muitas vezes atravessamos tempos, anos, semeando a erva daninha, semeando discórdia, semeando inveja, ciúmes e de tudo o que é negativo. E quando chega a hora da colheita, então é lógico que vamos enfrentar os reversos, os tropeços, porque colher espinho, colher pedregulhos não é fácil. Então a pessoa reclama, e daí bate a porta, daí implora a misericórdia divina. Mas temos que colher. Então é necessário nós levantarmos os olhos e ver, analisar, despertar a consciência e nos perguntar a nós mesmos o que nos fizemos para merecer isto ou aquilo. E como a lei de Deus está escrita em nossa consciência, ela vai responder: fizeste isso e aquilo. E muitas vezes a pessoa diz, ouve sempre. Nós ouvimos criaturas que reclamam e que dizem, se perguntam, se indagam. Mas por que isso comigo? Mas o porquê para mim isto? Por quê? Porque merece. Porque na realidade, Deus não erra o endereço. Aquilo que foi para nós, veio. O que for para nós, é para nós. Não é para o outro. Quando que, muitas vezes, recebemos uma carta, um telegrama qualquer, que vem em nosso endereço, é para nós, não é para o vizinho. Não é? Então também, os tropeços, os reveses da vida, quando temos que enfrentar, é porque é para nós aqui, não é para outros. Por que a pessoa se dá, por que comigo? Por quê? Não somos isentos, né, de enfrentar o sofrimento, de enfrentar as dores. Estamos aqui, um mundo de expiações e de provas, e que é para passar para o mundo da regeneração. E o que essa pandemia que nós atravessamos hoje, estamos atravessando, é um alerta. É um alerta para a melhora das criaturas, para buscarmos
sacudir a nossa consciência, levantar os nossos olhos e conversar com Deus. Mas muitas vezes baixamos a fronte apavorados, reclamando, tímidos. E a fé, aonde está? Então é preciso levantar os olhos, levantar o ânimo e com fé, com esperança, com segurança, enfrentar os reveses da vida. Enfrentar os problemas, as dificuldades, porque sabemos que depois da tempestade vem a bonança, sem sombra de dúvida. E Deus está presente. Jesus, o grande governador e mestre de todos nós, esse sol de primeira grandeza, está presente em todos os lugares, em todos os lares, em todos os corações que buscam a sua fortaleza, que buscam o seu amor. Então, não vamos temer, vamos sim levantar os olhos, glorificar a Deus, glorificar a Jesus, e nesta glorificação, que sempre, em nossas preces, em nossas orações, em momentos qualquer que seja, nunca esquecer do louvor e do agradecimento. Porque às vezes a criatura só pede. E muitas pessoas ainda falam, eternos pedintes que somos. Mas esta é uma expressão que não deve partir dos lábios e do coração de quem quer que se diga verdadeiro cristão, verdadeiro espírita. Porque nós temos que não ser eternos pedintes, mas sim eternos gratidão, agradecer sempre. Por acaso, lembramos-nos de agradecer hoje a chuva que ontem veio maravilhosamente, abençoadamente, fortalecer as fontes deste líquido precioso e indispensável à nossa vida? Paramos para agradecer este sol que agora está brilhando? Para agradecer esta casa de oração bendita que nos acolhe? Para agradecer pela nossa visão quando acordamos de manhã, que abrimos os olhos e enxergamos algo em nossa frente, um objeto, uma pessoa, qualquer coisa. Estamos vendo? Não agradecemos. Agradecer quando ouvimos um som, uma palavra amiga. Muitas vezes não agradecemos. Quando falamos com alguém, quando damos um bom dia, uma boa tarde, não paramos para, pelo menos de pensamento, agradecer a Deus pela voz, por nos poder falar. Quando andamos na rua, muitas vezes apressado, ou então calmo, olhando a natureza, esquecemos de agradecer ao Pai, ao Mestre, pela graça de podermos caminhar. Quando estamos trabalhando, manipulando uma ferramenta ou qualquer artigo do nosso trabalho, agradecer ao Senhor pelas mãos que Ele nos concede e a graça de poder trabalhar. Não fizemos isso. E depois, então vamos dizer, somos eternos pedintes. Mas por que não ser eternos agradecidos sempre? E é neste clima de agradecimento e de amor, de fé e esperança, que nós vamos agradecer ao Pai e ao Mestre, e vamos aproveitar então a prece para o passe coletivo, como tem sido
aos últimos tempos em nossa casa. Então, os médiuns que estão por aí podem podem chegarem para a nossa transmissão de energia. Então, assim, meus irmãos e irmãs, concentramos-nos. Cada um agora mentalize um espírito iluminado, aureolados de luz, com jaleco branco, mais alvo branco, como jamais tenhamos visto, com as mãos espalmadas sobre a cabeça de cada um, irradiando luz energética. Esta luz vem pelo crânio. Essa energia vem, se instala no tórax, no coração, e desce para o estômago, energiza todo o organismo, desce para as pernas, as coxas, sobrecoxas, as pernas, os pés. E agora nós sentimos todos energizados, com esta energia salutar e benfazeja, que nos mantém num equilíbrio, que nos mantém numa alegria interna, porque é uma energia como até então não tínhamos recebido. Então louvamos ao Senhor, dizendo muito obrigado, Pai, por esta oportunidade. Muito obrigado, Mestre Divino, por estar aqui conosco, e esta falange de mensageiros do Teu amor, que estão aqui nos energizando, estão aqui nos trazendo esta paz, esta alegria, este bem-estar. Este pão espiritual que nos alimenta e que nos sustenta para levantarmos os olhos e olhar ao alto e te agradecer sempre, Senhor. Obrigado pela minha vida, obrigado pela vida dos meus irmãos, obrigado pela vida de tudo que se move nessa face da terra. Obrigado, Senhor, por estar conosco nesse momento. Acompanhe-nos e guie nossos passos no caminho do amor, da verdade, da caridade, hoje e todo sempre. Guarde-nos, Senhor, e mantenha-nos a tua paz. E que assim seja.